Fala pessoal, Luiz aqui da Gerotech. Hoje a gente vai falar sobre como que funciona uma processadora de pagamentos e a importância dela dentro da indústria de pagamentos e também nas operações de crédito. Então, para a gente começar, vamos falar um pouco sobre o que é uma processadora de pagamentos. Ela tem a responsabilidade dentro, de uma transação de pagamento de fazer a intermediação entre o banco emissor do cartão, e também a bandeira do cartão, e o comércio e o cliente. Então ela é esse participante que faz o intermédio entre a captura dessa transação e quem precisa receber esse dinheiro. Isso no contexto de um cartão ou também pode ser numa transação via Pix ou outra modalidade de pagamento. Então, a processadora ela tem essa responsabilidade de fazer todas as etapas que envolvem um pagamento para que ele chegue para o comerciante numa transação entre cliente e comércio. Agora falando mais sobre como que funciona na prática uma processadora de pagamentos, ela faz essa etapa da captura. Então ela valida os dados do cliente que está, por exemplo, lá dentro de uma loja. Então dentro de um varejo, vai fazer uma compra, então a maquininha de cartão ela vai fazer essa etapa de pegar os dados do cartão e validar com o banco emissor daquele cartão se o cliente ele tem saldo disponível. Então tem essa etapa da captura dos dados e também da autorização junto ao banco emissor e a bandeira também do cartão. Feito isso, ela faz aí uma próxima etapa que é de liquidação. Então, depois de validado e autorizado essas informações, ela faz a etapa de liquidar esse pagamento. Então, ou seja, descontar da fatura do cartão daquele cliente, que tem aquela conta disponível junto ao banco emissor, e fazer a transferência do pagamento para o comerciante, então para o varejista ali, por exemplo, que vai receber aquele pagamento, já descontando as taxas dessa transação. De acordo também com o que foi combinado ali entre a bandeira, o cartão, com relação ao tempo que esse pagamento vai ficar disponível. Numa transação, por exemplo, de cartão de crédito, vai levar ali em média 28, 30 dias para esse valor ficar disponível. Se foi uma transação, por exemplo, via Pix, esse valor pode ficar disponível de maneira imediata ou no mesmo dia. Então isso depende ali das regras da processadora de pagamento. E uma última etapa é que ela também agrega segurança. Então, todos os dados que são trafegados, desde a captura ali na maquininha, por exemplo, até chegar no banco emissor, validar as informações e os dados ali do cartão do cliente, ele fica em segurança. Então, ela tem camadas em níveis de segurança como o PCI, SSS, e faz essa validação ali, que realmente é uma transação segura. E se a gente falar dos exemplos de processadoras de pagamento, a gente tem aí algumas no mercado, que são bons exemplos, como a Cielo, a Rede, a Stone. Então todas elas fazem essa etapa de capturar a transação, liquidar e também de fornecer serviços adicionais, como relatórios sobre as transações que estão acontecendo ali entre o varejista e o cliente. Então ela facilita essa intermediação de pagamentos e sempre trazendo também segurança ali para ambas as partes. Então esse é um fator importante. Outro ponto também é que, falando agora das diferenças, a processadora de pagamentos é muito diferente de um gateway de pagamento, mas muita gente confunde essas informações. Então a processadora ela tem essa responsabilidade que a gente falou, de fazer a intermediação e a liquidação do pagamento junto ao banco emissor. Ou, enfim, realmente validar o saldo ali que o cliente tem, e fazer o desconto ali e depois a liquidação do pagamento. E o gateway de pagamento, ele funciona como se fosse um intermediário técnico, principalmente em transações que são feitas em e-commerce, num aplicativo também. Então o gateway ele tem essa responsabilidade de pegar os dados dentro daquela plataforma digital e ele comunicar com a processadora de pagamentos, mas quem vai realizar o restante do processo é a processadora. Então o gateway ele normalmente é um intermediário técnico ali. E alguns exemplos de mercado tem o Pagar.me, tem o Stripe, então são alguns exemplos aí, o próprio Mercado Pago também, que atuam como gateway de pagamento e se integram com as processadoras. Agora falando de quais operações de crédito que podem estar dentro desse contexto de uma processadora de pagamentos,
a gente tem ali principalmente a antecipação de recebíveis, né? Então a processadora, né? Então vamos imaginar uma Cielo, uma rede, que está fazendo essa intermediação, né? Entre o consumidor e o varejista, né? Ela detém ali o pagamento, né? Que vai ser liquidado, né? Que vai ser feito para o varejista. E nesse caso ela consegue também fazer a antecipação desses recebíveis, né? Então numa transação de cartão de crédito, onde, né, vai levar ali 30 dias, né, para o varejista receber, isso se for um crédito à vista, né? Se for um crédito parcelado, ele vai receber normalmente conforme o parcelamento, né? Então se for feito em 10 vezes, vai receber em 10 parcelas conforme o fluxo. Então a processadora ela pode fazer, né, esse tipo de operação de crédito, que é a de antecipação de recebíveis, e nesse caso pode incluir também a securitização, né, que inclusive a gente tem um vídeo, né, aqui no canal sobre as vantagens da securitização, acho que vale a pena também se dar uma olhada se você ainda não é familiarizado com esse termo, e nesse caso, né, é possível fazer a securitização desses recebíveis, né, dessa antecipação, para ter economia tributária ali, realmente ter uma receita financeira que seja mais eficiente, né, dentro de uma operação como essa. Então, e fora a antecipação de recebíveis, ainda pode ter também financiamento das compras, né, pode ter também até mesmo uma oferta para o varejista ali de um empréstimo, né, então com garantia dos próprios recebíveis dele. Então, é possível ter várias operações de crédito dentro desse contexto da processadora, para talvez agregar mais produtos financeiros para aquele varejista que precisa de crédito, né, e precisa antecipar talvez recebíveis ali para o fluxo de caixa dele, para continuar expandindo, né, e fazendo o negócio dele crescer. E para a gente fechar, né, assim, o que é importante para você escolher, né, quais são as características para você avaliar uma processadora de pagamentos, né? Acho que primeiro, quais são as taxas oferecidas, né? Então ela cobra uma taxa para poder fazer essa intermediação, então é importante você entender quais são essas taxas, né, e são realmente competitivas aí no mercado. Qual que é o prazo para você receber, né, o teu dinheiro? Então, se você é um varejista, né, e está contratando uma processadora, é interessante também você saber, né, quando que você recebe, né, os pagamentos. Como que é a questão de segurança, né, das informações que vão ser capturadas ali dos clientes, né, para você garantir a segurança também para os teus consumidores. E também a facilidade de integração, né, então por API, né, então como que vai se dar essa integração com o teu ecossistema. E eu acho que por último também, se ela tem alguma oferta de crédito, né? Se você consegue também integrar junto com ela, né? Especialmente se você fizer uma operação de crédito com capital próprio, você pode, né, ter a conexão dessa processadora de pagamentos com uma solução de bancarização. Inclusive, se você também ainda não sabe muito sobre bancarização, né, a gente tem um vídeo também no canal, né, recomendo que você dê uma olhada. E nesse caso, né, você pode conectar, né, você sendo um varejista, né, e junto com a tua processadora de pagamentos, você pode conectar ela junto com uma solução de bancarização como a Girotech. Então, a gente faz esse trabalho das receitas, né, de juros, né, da tua operação, a gente conseguir bancarizar. Numa operação, né, de antecipação de recebíveis, né, você também pode conectar uma securitizadora e nessa antecipação com capital próprio ter uma maior eficiência tributária, né, e ser uma nova fonte de receita para o teu negócio. Então, essas são algumas, né, ideias aí de como que você pode avaliar, né, melhor uma processadora de pagamentos, né, para incluir dentro do teu ecossistema, né, do teu varejo. E se você, enfim, tiver interesse, né, gostou desse conteúdo, entre em contato com o nosso time, que a gente vai ser um prazer aí entender mais do teu negócio, né, e do teu ecossistema, para, enfim, fornecer a melhor solução de crédito para o teu varejo.